Pessoal, boa noite. Boa noite, professor. Tive um probleminha técnico aqui. Espero que Boa noite, não professor. trave Tudo mais bom? aqui. Oi? Boa noite, professor. Tudo bom? Tudo jóia. Muito beleza, hein? Tá me ouvindo, Jean Lucas? Tá travando aqui sua voz. Então, assim, professor. O senhor aqui tá Oi? normal, professor. A do senhor aqui tá normal. Tô Ah, ouvindo ok. normal. O senhor tá me ouvindo certinho, direitinho? Certo. Então tá. Então tá saindo tudo ok. Então vou compartilhar a tela de novo aqui, porque esse programa aqui tem hora que ele dá uma enroscada. Eu não consigo ver quem tá online. Mas vamos lá. Então, compartilhando a tela. Hoje a gente vai falar um pouquinho de ebulição, que é a seção 3.2, material didático. Então, a gente está quase no final dessa unidade, semana que vem a gente finaliza. Ainda se trata de convecção, né? Só que hoje a gente vai falar de um mecanismo de transferência de calor por convecção, onde acontece aí a mudança de fase, né? Então é um pouquinho diferente da convecção natural, onde a gente não observa a mudança de fase, né? Ou seja, o líquido continua líquido e apenas devido a um gradiente de temperatura e densidade, né? E daquelas forças de impulso que consegue fazer a movimentação global do fluido que caracteriza a transferência por convecção. Na aula de hoje vai acontecer a mudança de fase, formação de vapor. Então, para a gente começar, falando dessa questão de mudança de fase, eu trouxe uma pequena revisão de termodinâmica, tá? Então, lá da termodinâmica, a gente sabe que quando um líquido, por exemplo, está numa determinada temperatura e uma determinada pressão especificada, né? E a partir dessa temperatura, ele é elevado para a temperatura de saturação, que a gente chama, né? Então, nós temos uma temperatura de saturação. Então, ele está na temperatura atmosférica, por exemplo, água, né, a 27 graus. A gente observa que ela está aqui, por exemplo, nesse gráfico, ó, temperatura e pressão, né? A gente chama de saturação ou temperatura de vapor. Às vezes fica mais fácil da gente associar a temperatura de vapor a uma determinada pressão de saturação, que também a gente pode chamar de pressão de vapor. Então, a água a 20 e poucos graus, se a gente olhar a pressão de uma atmosfera, que está esse pontinho aqui, então a 20 a 30 graus, né? Então, a uma atmosfera a gente observa que a água está no estado líquido, né? Então, se a gente levar a água, né, a 100 graus, que é esse ponto aqui, a uma atmosfera, a gente vai entrar numa região, né, que é uma região que é uma região crítica, né? A gente chama de linha de saturação, né? Ela vai apresentar líquido e vapor misturado aí. É onde a gente costuma dizer que a água entra em ebulição, né? Ela acontece a ebulição. Então, a uma atmosfera, que é a pressão de saturação da água, a 100 graus, que é a sua temperatura de saturação, a gente vai ter a formação de vapor. Acontece aí o fenômeno, né, da ebulição. Então, toda a matéria, né, todo o líquido, toda a matéria em si, ela vai ter uma determinada pressão de saturação e uma determinada temperatura de saturação em que vai ocorrer a ebulição. Por exemplo, para temperaturas mais altas, né, de 10 atmosferas, você só vai conseguir fazer com que essa água vire vapor, por exemplo, em torno de 180 graus, né, para você atingir o estado de vaporização da água. Então é por isso que a gente usa aí no nosso dia a dia a panela de pressão para cozimento de alimentos, né? Porque aí a gente consegue com que a água fique no estado líquido por mais tempo, né? E assim você consegue aumentar a temperatura de cozimento sem que o líquido ali evapore e vá embora, né? Então nós temos essa propriedade termodinâmica, né? Que é a mudança de fase, né? Que depende aí de uma determinada temperatura e uma determinada pressão. Bom, se a gente fazer o oposto, né? Quando a temperatura de vapor é reduzida,
E nós estamos aqui nessa região de vapor já. Então, aqui é a temperatura de saturação que é nessa linha. Tá? Então, essa é a linha que a gente chama de saturação. Se a gente está nessa região que é a temperatura de vapor da água, que é totalmente vapor, né? E a gente reduz para temperatura de saturação, vai acontecer o contrário, né? A gente vai condensar a matéria, a gente vai sair do vapor, né? E reduz, quanto menor a gente vai condensar. Aqui nós temos vapor e líquido, e aqui 100% líquido. Então nós temos dois fenômenos físicos, né? Então nesse capítulo, né, ou nessa sessão, a gente vai estudar as taxas de transferência de calor durante essas transformações de fase. Primeiro, a gente vai entender um pouco do mecanismo que é da fase líquido para vapor, que a gente chama de ebulição, né? E na próxima sessão a gente vai entender um pouco do contrário, né? De vapor para líquido. Tá? Então, a gente tem dois mecanismos de transferência de calor por convecção, que é por ebulição e condensação. Tá? Então, ambas estão relacionadas à mudança de fase, porém, cada uma tem características únicas, né? Então, são consideradas aí formas distintas de transferência de calor por convecção. Ambos geram, né, aquele movimento global do fluido. Então, a água, no caso, né, imagina uma superfície aquecida, então, ela vai transformar em bolhas de vapor e vai gerar esse movimento do fluido. E assim como o fluido que está condensando, né, ou seja, de vapor para líquido, por exemplo, vai também gerar a convecção. Então, a gente tem aí, por exemplo, com o aumento das bolhas para o topo, a gente tem a ebulição. E quando é a condensação, é um fluxo que é do fluido que está no estado gasoso para o estado líquido, então ele vai condensar para o fundo aí da superfície. Para falar um pouquinho desse fenômeno, tem uma característica termodinâmica interessante, né? Que a ebulição, vou deixar aqui os termos aqui, ebulição e condensação. Quando nós estamos trabalhando com esse do que é calor latente, tá? Calor latente com o símbolo H, com subscrito FG, que é o calor latente de vaporização. Mas o que seria esse calor latente de vaporização? Nós temos aqui, por exemplo, nesse diagrama, a quantidade de calor e a mudança de temperatura que acontece na matéria. Se nós partirmos desse ponto aqui, né, a matéria está no estado sólido, ou seja, na fase sólida. À medida que você vai fornecendo calor, essa fase sólida ela vai aumentando a sua temperatura. Um bloco de metal, por exemplo, está na fase sólida, você vai dando calor, ele vai esquentando, né, e vai seguindo essa rampa. Chega um ponto que você forneceu uma quantidade que esse sólido ele começa a se transformar em líquido, né? A fusão. E durante esse processo de fusão, ou seja, à medida que o sólido vai se convertendo para líquido, a gente percebe que nessa região aqui, o estado da matéria, né, a temperatura dessa matéria, ela não muda, né? Porém, né, há uma mudança de estado. Então, sempre que há uma mudança de estado, a gente vai ter associado a ele um calor latente, que no caso aqui da fase sólida para líquida é o calor latente de fusão. Como nós estamos trabalhando com líquidos, então nós temos aqui uma situação onde nós temos 100% líquido e vamos fornecendo calor, né? E vai se percebendo um aumento da temperatura, né? Até que chega um ponto onde acontece a vaporização, né? E no momento em que esse líquido vai se convertendo para vapor, a gente percebe que há uma constante, né? A temperatura se torna constante, até que todo o processo de transformação de fase, aqui nós temos o calor latente de vaporização. É uma grandeza física, né, que em termos mede, né, qual que é a quantidade de calor que eu preciso. Aqui, eu preciso fornecer,
né, para aquela matéria, para que haja, né, na verdade é a quantidade de calor por unidade de massa, né, então depende da massa, que aquela substância deve receber, no caso, ou ceder para que mude de fase. Tá? Então, eu posso fazer o trabalho inverso. Então, retirando calor, eu converto um vapor em líquido, que a gente chama de condensação. Aí a gente fornece calor para um líquido, né? Então, o calor latente é uma propriedade, né, interessante que a gente precisa entender. Então, sempre que há mudança de fase, a temperatura da substância não varia. Porém, né, a gente observa uma mudança no estado, né, que a gente chama mudança de estado de agregação molecular. Então, as moléculas que estavam num estado líquido se agregam ou se modificam para um estado de vapor. Então, é importante a gente associar que o calor latente está associado à mudança de fase ou de estado da matéria. Esse calor latente ele pode ser positivo ou negativo. Se for positivo, a gente diz que a substância está recebendo calor. Se for negativo, a substância está perdendo calor. Né? E assim funciona essa análise. Então, só uma revisão. Né? Então, toda matéria tem uma determinada temperatura e uma determinada pressão, que a gente chama de saturação, que são as responsáveis, né, são propriedades termodinâmicas dependentes uma das outras, tá? Que caracteriza, né, a vaporização, por exemplo, nesse caso. Né? Para uma atmosfera a 100 graus, né, nós temos a ebulição da água. A gente pode fazer com que a água, por exemplo, ela entre em ebulição a 20 graus, por exemplo, aqui nesse gráfico. Se a gente olhar aqui, a gente tem que ter uma pressão aí que a gente, de vácuo, né? A gente tem que induzir um vácuo aí. Fica abaixo da pressão atmosférica. Né? Então, bem assim, 0,05 fica abaixo para que a gente consiga fazer com que a água vaporize, entre em ebulição. Tá? Então, aqui a gente caracteriza como ponto de saturação ou a gente chama de ebulição na nossa análise, porque aqui vai ter uma mistura ainda de líquido e vapor, né? E a vaporização, onde todo o líquido se transforma em vapor. Então, é isso. Bom, a gente precisa entender agora alguns fatores, né, que são importantes no mecanismo da ebulição. Então, vai haver um movimento, né? Então, a gente tem um modo de transferência de calor por convecção. Então, trata-se de um modo de convecção. E a gente tem 3 fatores, né, que caracteriza esse mecanismo, propriamente dito. Né? Então, como vai haver essa mudança de fase, a gente tem que considerar o calor latente. Tá? Então, é um parâmetro, é um fator importante aí. Então, além do calor latente, a gente tem esses outros 2 parâmetros que são importantes, né? Que é a tensão superficial, tá? Na interface líquido-vapor. Tá? Então, a tensão superficial, a gente pode entender, por exemplo, nós temos aqui, deixa eu fazer reto, mas eu sou péssimo com esse negócio. Então, nós temos aqui uma superfície e aqui nós temos uma determinada bolha, né? E aqui nós temos o líquido, né? A bolha está formando aqui, a superfície está aquecida, né? E aqui, aqui nessa superfície, o líquido ele atinge a temperatura de saturação para aquela pressão ambiente ali. Então, há a formação de uma bolha de vapor aqui, né? E há uma tensão superficial aqui na superfície dessa bolha, né? Que a gente chama de letra grega sigma, né? Então, essa tensão superficial ela é importante, né, para caracterizar essa formação de bolhas de vapor. Então, ela separa a interface líquido e vapor. Além deste outro parâmetro ou fator, a gente tem as diferenças de densidade, né, entre as 2 fases, a fase vapor e a fase líquido também. Tá? Então, é importante entender
Isso porque a diferença de densidade é importante. Como a gente viu na aula anterior, quando fala de convecção natural, a densidade no caso, porque ele só tinha a densidade do líquido, né, vamos chamar de ρL, é o que vai fazer a movimentação global, né? Então, e é o que vai gerar a força de empuxo, tá? Então, força de empuxo. Então, a diferença de densidade entre o líquido, a fase líquida e a fase vapor, né? Multiplicado aqui pela gravidade, aí vai ser o peso, né? Peso específico. É o que vai gerar aí, né? Vai induzir uma força de impulso, que é proporcional a essa diferença aqui. Então, a gente vai ter efeitos combinados, tá? Do calor latente e do escoamento induzido pela força de impulso, além, né, dos coeficientes das taxas, né, de transferência de calor que acontece na ebulição. Então, devido a essa combinação aqui, a gente tem uma maximização na troca de calor por convecção. Tá? Então, a troca de calor por convecção por ebulição é muito maior do que a troca por convecção natural, tá? Porque nós temos, né, essa combinação da movimentação induzida pela força de impulso e também combinado com esse calor latente aqui, porque a gente percebe que a temperatura vai se manter constante durante a mudança de fase. Tá? E nesse caso aqui da natural, a gente tem apenas, né, a movimentação induzida pela força de impulso. Bom, no que é importante a aplicação desse mecanismo? Né? Por que dentro da engenharia a gente tem que estudar a transferência de calor por ebulição e também, claro, por condensação? Como eu expliquei, né, a gente tem, né, uma transferência de calor muito maior. Né? Os coeficientes convectivos na ebulição é muito maior do que na mudança de fase, naqueles fenômenos que não há mudança de fase. E, valendo dessa propriedade, a gente tem várias aplicações de engenharia, né, que requer altos fluxos térmicos, né? Então, por exemplo, um ciclo de potência fechado, né? Por exemplo, numa caldeira aqui. Né? Então, na caldeira, a gente vai ter, né, o líquido pressurizado que é convertido para vapor. Então, há uma mudança de fase. Depois que esse líquido é convertido para vapor, né, ele vai ser utilizado aí pelo processo de expansão, por exemplo, em uma turbina, né, para gerar potência elétrica ou gerar um eixo, né, girar um eixo. Aí esse vapor ele vai perder uma determinada energia, ele vai retornar ao estado líquido e a gente vai usar, né, um condensador, que é outro dispositivo, né, que se vale dessa mudança de fase. Aqui a gente tem líquido convertendo para vapor e aqui tem vapor. Aí a gente tem outras aplicações no processo de ebulição, que são os evaporadores, né, que são usados aí quando nós temos ciclos de refrigeração por compressão de vapor, que é outra aplicação. Então, caldeiras, condensadores e evaporadores, né, são muito interessantes porque se valem dessa propriedade, né, do calor latente, da diferença de densidade para maximizar o fluxo de troca térmica, né? Então é muito atrativo quando a gente vai fazer a análise e a aplicação dessa propriedade. Como nem tudo é flores, né? A gente precisa agora entrar nos parâmetros, né, que regem esse mecanismo. A gente já sabe que ele é um mecanismo bem eficiente em termos de troca, né, e maximização dos fluxos térmicos. E hoje, né, a gente vai entender um pouquinho das condições físicas associadas à ebulição e entender um pouquinho dos cálculos de transferência de calor relacionados a esse mecanismo. Só que, de antemão, já como sempre, né, a convecção em si é um mecanismo que não é muito fácil de se
entender em termos de equacionamentos, né, e de trabalho matemático, porque é um processo que muitas vezes vai se correlacionar com parâmetros experimentais, né? Porque a gente tem uma dificuldade no equacionamento aí dessas equações, né? Bom, na análise experimental, a gente se vale, né, de parâmetros adimensionais, né? Os parâmetros adimensionais apropriados aí são sempre obtidos, né, por uma teoria. Quem lembra lá da mecânica dos fluidos vai lembrar que o teorema Pi de Buckingham, que vai nos fornecer, vou tentar escrever o nome aqui, Buckingham, o teorema dos Pis de Buckingham, né, que vai nos fornecer os parâmetros adimensionais apropriados, tá? Porque, como a gente viu, tem vários parâmetros que governam aí esse fenômeno. Então, para a nossa primeira análise, é importante entender que o coeficiente convectivo H, que é o que nos interessa, né, que com base nele a gente consegue calcular o fluxo, ele depende aí da diferença de temperatura. Então, entre a superfície, que no caso é uma superfície aquecida, e a temperatura de saturação. Então, aqui nós temos uma temperatura TS, nós temos uma chama aqui, por exemplo, só para ilustrar didaticamente. Vamos colocar aqui que essa temperatura da superfície é TS, depende aqui da fonte de calor. E o fluido na qual está em contato com essa superfície, aquela pressão, para entrar em ebulição, ele tem que atingir a temperatura de saturação correspondente. Então, para a gente determinar o H, né, que é o coeficiente convectivo, que está aqui nessa relação, depende dessa diferença de temperatura. Delta, deixa eu apagar aqui, vou colocar uma cor preta, que é melhor de ver. Delta T. Né? Então, esse delta T é a diferença entre a temperatura de saturação, temperatura da superfície menos essa temperatura de saturação, porque é o que nos vai dar, né, a origem, né, da formação da fase líquida e vapor. Então, a gente precisa entender isso. Tá? Então, depende dessa diferença. Outra coisa, né, então, o H, além de depender dessa diferença de temperatura, ele depende também da força, que a gente chama de força de corpo, como comentei, né? Nesse caso aí, essa força de corpo, ela é originada da diferença das massas específicas, né? Da fase líquida e da fase vapor, né? Que é uma força de campo tipicamente gravitacional, depende do calor latente, depende aqui da nossa tensão superficial, de um comprimento característico, e aqui nós temos as propriedades termofísicas que a gente fala, né? Que no caso, depende das características do fluido. Bom, e agora? Né? Nós temos tudo isso aqui, né? Então, para a gente determinar um H, a gente tem que conseguir correlacionar todos esses parâmetros que regem aí. Aí que entra, né, o teorema Pi de Buckingham, que é o que vai nos dar os adimensionais. Então, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aqui a gravidade entra também. 10. Então, nós temos 10 variáveis. Então, vou colocar 10. Nós temos que conseguir. Nós temos 10 variáveis. O teorema dos Pis de Buckingham, ele faz com que a gente converta essas variáveis aqui, né, dimensionais, tem dimensões, né, e então, se a gente fizer uma análise das dimensões aqui, a gente vai perceber que elas têm, né, no geral, 5 dimensões.
O que seriam essas dimensões, né? Aí vai depender do sistema de unidade, né? Se é FLT ou MLT. O que é o sistema, né, FLT? Quer dizer que, por exemplo, uma propriedade, por exemplo, a temperatura, ela tem dimensão, aqui no caso do FLT, quer dizer que, por exemplo, uma propriedade pode ter dimensão de força, de comprimento e de tempo. Força, comprimento e tempo. Tá? O sistema MLT consegue escrever que uma determinada propriedade tem dimensões de massa, de comprimento e de tempo. Então, a gente usa um desses sistemas. Né? A gente consegue verificar as 10 variáveis aqui, tem 5 dimensões. Dimensões de massa, de comprimento, de tempo e temperatura. Né? Comprimento, força, comprimento e tempo. 5 dimensões. Por uma relação, a gente consegue definir quantos adimensionais irão surgir aqui. Então, é feita uma subtração. Subtrai-se das variáveis as dimensões. Então, a gente vai ter a possibilidade de obter 5 grupos adimensionais ou 5 πs. Tá? Então, a gente chama de 5 πs. São 5 números adimensionais possíveis de serem obtidos. E onde estão esses 5? Né? Então, a gente tem essa expressão aqui que, aplicando, né, o teorema dos πs de Buckingham, a gente converte essas 10 variáveis dimensionais em 5 números adimensionais importantes para o fenômeno, né, ou grupos adimensionais. O primeiro deles, a gente já Então, já está aqui embaixo, né? Então, o número de Núcio. E dentro aqui dessa expressão, a gente vai encontrar o número de Prandtl também. A gente já viu nas análises anteriores, né, de transferência de calor por convecção que não envolvia a transferência, a mudança de fase, né? E vai surgir agora na nossa análise, vamos olhar aqui embaixo, né? E aqui já tem os números adimensionais e aqui embaixo os nomes dados a eles, tá? Então, o primeiro que aparece é o número de Núcio. Aí nós temos, vamos deixar isso aqui por último, vai surgir agora, né, os parâmetros adimensionais que a gente chama o número de Jacob, que está aqui aberto, né, que é o que aparece aqui. Aí o número de Prandtl, que a gente já viu, né? Então ele aparece aqui. Também vai surgir um outro, que é o número de Bond. Esses dois, e mais um terceiro, que é esse que aparece aqui, que é um parâmetro que não tem nome. Né? É um número adimensional, porém não foi dado um nome a ele. São os 3, né, adimensionais que surgem de diferente nessa análise aí. Bom, esse parâmetro que não tem nome, que é o que aparece aqui embaixo, para a gente entender qual que é o significado físico, assim, em termos, né? Ele tem uma forte semelhança com aquele número de Grashof, tá? Que a gente viu na aula anterior, tá? Que vai nos dar, né, que vai nos levar a um parâmetro beta, né, que é compressibilidade, né, em função da temperatura B. Bom, esse é um parâmetro sem nome. Basicamente, ele demonstra, né, qual que é o efeito, né, do movimento do fluido que foi induzido pelo impulso na transferência de calor. Então, ele tem uma semelhança com o número de Grashof e o seu significado físico é isso. Né? Qual que é o efeito do movimento do fluido que foi induzido pelo impulso na transferência de calor? Então, é a representação física desse adimensional. O número de Jacob, que é o que está aqui ao lado, vou dar um zoom aqui, que aí a gente... O número de Jacob, ele
é uma razão, tá? É uma divisão entre a máxima energia sensível absorvida pelo líquido, ou, no caso, quando a gente está tratando de condensação, ou pelo vapor, e a energia latente absorvida pelo líquido durante, no caso aí, pelo líquido durante a condensação ou pelo vapor durante a ebulição. Então, são parâmetros que servem tanto para condensação quanto para ebulição. Quando nós estamos analisando a energia sensível, né, em muitas aplicações, quando a energia sensível é muito menor que a energia latente, a gente vai ter, né, um número de Jacob muito pequeno. O que eu quero dizer? Né? A energia sensível é aquela que há variação de temperatura, tá? Que é no caso da condensação. Tá? Então, quando nós estamos analisando a condensação, a gente está naquela faixa, né, onde há uma mudança na variação da energia sensível. Né? Então, quando a energia sensível é muito menor do que a energia latente, nós vamos ter um número de Jacob muito pequeno. Né? E isso, em termos, a gente diz que há uma variação nessa temperatura do processo. E esse último aqui é o número de Bond. Né? O número de Bond, ele é uma razão, é uma divisão também. Aqui em cima nós temos a força de impulso e aqui embaixo a tensão superficial. Tá? É a razão entre a força de impulso e a tensão superficial, que é importante também. Né? A gente vai entender um pouco melhor desses parâmetros mais adiante. Então, são esses... Surgem 5, né? Adimensionais. 2 deles a gente já viu, o número de Nusselt e o número de Prandtl. Aí tem esse sem nome, o número de Jacob e o de Bond. Tá? Então, a gente vai trabalhar com muitos números adimensionais dentro do fenômeno de transferência de calor. Tá? Então, é importante vocês darem uma revisada sempre. Tá? Deixa eu só fazer uma observação aqui. Massa, MLT, né? Deixa eu só checar aqui, pessoal, se esse termo aqui é tempo ou temperatura, tá? Porque aqui nós temos 5 dimensões, e as dimensões que aparecem são dimensões de comprimento, de massa, de tempo, dimensões de energia e dimensões de temperatura. Tá? Só vou checar as dimensões aqui para a gente não ficar com uma análise errônea aqui. Sistema MLT. Bom, aqui é comprimento mesmo, M de comprimento, não, o L é de comprimento, o M é de massa e o T que aparece é de tempo mesmo, tá? Então, essa é as dimensões, né, do sistema. Tá? Então, tá certo. Beleza, então vamos seguindo aqui. Para a gente falar agora um pouquinho dos parâmetros adimensionais, a gente já viu como que se correlaciona, né, o coeficiente convectivo. O coeficiente convectivo vai se relacionar com esses parâmetros e, a partir dele a gente vai gerar uma correlação onde vamos obter o número de Nusselt, né? O número de Nusselt, como sempre, vai nos levar ao coeficiente convectivo e a gente percebe que para a convecção por ebulição, o número de Nusselt é função desses parâmetros aqui, né? Adimensionais. Então, nós temos essa relação funcional do número de Nusselt. O fluxo de calor que é transferido, né? Como que se calcula? Nós temos essa expressão,
aqui, tá? Que por TS menos temperatura de saturação. A gente sabe que para que haja, né, a ebulição, a gente vai ter que a temperatura dessa superfície superior à temperatura de saturação do líquido, tá? Correspondente aí à pressão que o fenômeno acontece. Então, vai gerar o fenômeno da ebulição. Essa temperatura a gente já viu anterior. Aqui eu vou chamar agora, vou dar um outro nome, tá? Então, a diferença entre a temperatura da superfície. Eu vou chamar, vou dar um nome aqui, coloquei um subscrito E, vou chamar de excesso de temperatura. Então, esse termo a gente vai usar a partir de agora, que é correlação a essa diferença aí. Então, a gente vai chamar isso de excesso de temperatura, tá? Então, esse delta E aí. Ele vai ser utilizado, né, aqui nessa expressão, né, para o cálculo do calor transferido. A gente usa, né, a equação dada pela lei de Newton, e é ela que a gente vai utilizar, tá? Os fenômenos de ebulição, eles se caracterizam em 4 tipos diferentes. Então, essa diferença de temperatura, esse excesso de temperatura, vai nos dar aí algumas classificações, alguns modos, né? Tá? Então, para quem não lembra, mas é fácil de associar, a gente já sabe que quando a água está fervendo aí, ebulindo numa chaleira, a gente vê bolhas de vapor, né, que crescem, né? Ela cresce no fundo, aí em seguida ela se desprende da superfície e há um crescimento e vai essa dinâmica, né, que vai acontecendo. A dinâmica desse crescimento, da quantidade de bolhas, desse desprendimento, depende desse excesso, tá? Além, claro, né, das propriedades termofísicas do fluido. Então, nós temos a dependência dessa temperatura e as propriedades desse fluido em si. E a gente vai entender agora, né, como a dinâmica da formação da bolha, né, ela afeta o movimento do fluido próximo à superfície, tá? Porque, basicamente, o coeficiente convectivo ele vai depender do modo que a ebulição pode ocorrer. Tá? Então, nós temos esse gráfico aqui, na próxima parte, que vai demonstrar isso. Então, o coeficiente convectivo, ele depende dos módulos de ebulição. A gente tem o módulo de ebulição em piscina, em ebulição com convecção forçada, que a gente chama de ebulição convectiva, a ebulição subresfriada e a ebulição saturada. Eu vou comentar um pouquinho sobre cada um deles, tá? Bom, vou dar um zoom aqui para a gente falar um pouquinho da ebulição por piscina, tá? Que do inglês pool boiling. Então, nós temos aqui uma atmosfera, tá? E aqui nós temos um recipiente, né? É uma configuração mais comum que a gente encontra, a ebulição por piscina. Basicamente, a gente pode entender como se fosse uma piscina de líquido, né? Um recipiente com líquido aqui. Na parte de baixo há um aquecimento, então há um fluxo de calor por baixo, né, dessa superfície aqui, horizontal. E o fluido, ou o líquido que está aqui dentro, ele está em repouso, tá? Ele está em repouso e o movimento perto da superfície que acontece aqui é devido, né, à convecção natural. E também é uma mistura induzida aí pelo crescimento e desprendimento de bolhas. Então, esse é o chamado ebulição por piscina. Então, há uma contribuição aí da convecção natural e uma mistura que é induzida aí pelo crescimento e desprendimento de bolhas que acontecem aqui
no fundo. Então, desprende e essas bolhas geram movimento. Tá? O outro exemplo, eu não tenho a imagem aqui, mas é a ebulição com convecção forçada. Então, imagina que nós temos uma tubulação, né? E aqui nós temos deixa eu colocar de outro jeito, que aí fica melhor. Então, nós temos aqui uma tubulação. E aqui nós estamos, né, mandando calor. Né? E aqui o fluido está escoando aqui dentro. O que vai gerar aí, né? Na ebulição com convecção forçada, o fluido, né, ele é forçado, né, por meios externos a escoar aqui, por exemplo, uma bomba. E nós temos também o efeito, né, da flutuação, ou seja, do movimento também gerado pelo impulso causado pelo aquecimento. Então, o fluido ele escoa naturalmente por uma bomba, porém, né, há uma contribuição dessa movimentação global pelo efeito, né, do impulso. E também, né, a gente vai ter outros efeitos de convecção acontecendo aqui, como a formação de bolhas também. Tá? Então, é um caso muito utilizado, por exemplo, em reatores nucleares. Né? Então, há uma maximização da troca, porque a gente sabe que o fenômeno de ebulição ele gera um aumento do fluxo de calor. E um mecanismo externo também vai aumentar o coeficiente convectivo aqui, né? Em reatores nucleares, onde requer uma grande troca, né, térmica, se aplica a combinação, né? E leva à mudança de fase, força esse escoamento e produz, né, esse mecanismo que a gente chama de ebulição convectiva. Aqui, no caso, nós temos a ebulição subresfriada. É um caso parecido com o da convecção em piscina, só que o que acontece? Né? A temperatura da maior parte do líquido, aqui, ela está abaixo da temperatura de saturação. Então, a temperatura de saturação ela vai ser atingida, né, nessa região próxima à superfície aquecida. Né? Vai formar bolhas nessa superfície, porém, essas bolhas, para que elas se mantenham bolhas, vapor, ela tem que sempre manter a temperatura de saturação. À medida que se desprende da superfície e ela vai para o meio do volume, né, do líquido que está a uma temperatura menor, elas colapsam, ou seja, elas estouram. É muito comum ouvir ruídos quando está acontecendo a formação, né, da ebulição subresfriada. A gente consegue ouvir um ruído. Não sei se vocês já ouviram na hora da fervura de alguma coisa, né? Isso é muito comum em chaleira elétrica, né? A gente ouve um barulho, quando a gente percebe aí esse fenômeno, tá? Então, esse colapso das bolhas vão gerar um som numa frequência audível e devido a isso, forma-se as bolhas, quando chega no bulk aqui, que é o volume, mas a uma temperatura menor, essas bolhas colapsam e gera esse ruído. E, por fim, né, nós temos a ebulição saturada. Né? O que seria a ebulição saturada? A temperatura do líquido, né, excede a temperatura de saturação, tá? Que é aqui do bulk. Aqui. O que vai gerar? Né? A gente vai ter uma ebulição em massa. Né? Então, todo o volume ele atinge aí uma temperatura superior àquela temperatura de saturação, que é a temperatura a condição de vapor. Né? Então, vai haver, né, uma ebulição em massa. E aí a gente tende à formação de grandes bolhas, né, de vapor. Então, porque essas bolhas vão se unir e vão ser impulsionadas aí, né, através do líquido pelas forças de impulso e vão escapar aqui por essa superfície. Tá? Então, é um caso onde todo o volume está a uma temperatura superior e a gente tem o que a gente chama de ebulição saturada.
seguindo aqui, vamos falar um pouquinho do fenômeno da ebulição por piscina. Tá? Então, quando a gente vai analisar cada um desses fenômenos de ebulição, tem as suas características. Vamos estudar um pouquinho a respeito da ebulição de piscina, que é interessante através dessa curva, tá? Então, a gente entende aí o mecanismo envolvido na ebulição por piscina através da curva. Essa curva a gente chama de curva de ebulição. Então, dentro da convecção por ebulição em piscina, que foi aquele primeiro caso, né, a gente vai ter 3 fases, né, 4 fases aí dentro desse processo, que vai depender da diferença de temperatura da superfície e da saturação, ou seja, vai depender daquele excesso de temperatura, tá? Dependendo desse excesso, a gente vai observar o dentro, tá? Então, essa imagem, essa curva, ela foi obtida, né, com a água e, no caso, a pressão de uma atmosfera. E vocês podem observar esse mesmo fenômeno por outros fluidos também. Claro que vai mudar as faixas que está aqui e da quantidade de pro fluido. Vamos observar aqui a primeira parte, né, que é essa parte que acontece daqui até esse ponto aqui. Quando o excesso de temperatura, o ΔE, coloquei DE, vou apagar aqui. Quando o nosso ΔTE, ele fica entre os valores, né, inferiores aí a 5 graus Celsius. Então, quando nós temos um excesso de temperatura e a temperatura de saturação naquela condição de pressão, se essa diferença for em torno de 5 graus, a gente vai perceber a ebulição com convecção natural, tá? Então, a temperatura da superfície ela vai ser um pouquinho superior à temperatura de saturação. Então, para manter a formação de bolhas aí. Então, a gente vai ter uma combinação dos efeitos da convecção natural com a formação de pequenas bolhas aí. É o caso, vamos ver aqui, não tem aqui, né, a imagem, né, mas basicamente o que vai mandar nos efeitos da convecção aí, no coeficiente convectivo, é a convecção natural. O que a gente observa aqui? Nós temos o eixo onde é o fluxo, né, e aqui é a diferença de temperaturas. O que vai ser interessante a partir desse ponto, né? Então, aqui, basicamente, a troca de calor de temperatura fica na ordem de 5 graus. Para valores que acontecem entre 5 e 30 graus, né, o nosso ΔE, ΔTE, ele vai de 5 a 30, né, a gente vai ter outro fenômeno, né, de ebulição de piscina, que é a ebulição nucleada. O que a ebulição nucleada nos mostra, né? A ebulição nucleada é um regime de convecção que a gente que a gente busca na prática, né? Por quê? Muitos equipamentos, né, como aqueles que eu já mostrei no início, né, quando requer altas taxas de transferência de calor, eles são maximizados, né, quando a gente está trabalhando com essa faixa aqui de excesso de temperatura entre 5 e 30 graus. Tá? Principalmente nesse ponto aqui, ó,
nessa faixa aqui de excesso, até 10 graus. Por quê? Para uma pequena variação no excesso de temperatura, a gente observa um grande, essa curva aqui, ela tem uma inclinação, né, muito baixa, né? Então, aqui que acontece? A gente pode entender que, para essa pequena variação no excesso de temperatura, a gente vai ter altas taxas de transferência de calor, tá? Para essa pequena variação. Quando a gente vai olhar aqui no caso da convecção natural, nós temos essa faixa de variação e essa é a magnitude da taxa, tá? Então, precisa-se uma variação bem superior. Então, aqui a ordem fica em torno de 10 a quinta watt por metro quadrado, né? Então, até o ponto de inflexão aqui, né, a gente vai observar bolhas isoladas, tá? Essas bolhas isoladas, elas formam nos sítios de nucleação, elas vão se desprender da superfície, né? E essas bolhas isoladas, elas causam uma mistura no fluido, né? Então, essa mistura no fluido vai aumentar o coeficiente convectivo H e o fluxo, que é esse, que é o que a gente quer, tá? Então, a maior parte da troca de calor, né, ela dá aí por transferência direta, né, da superfície para o líquido que está em movimento aí sobre ela, tá? Não é através dessas bolhas, mas devido a essa movimentação que as bolhas proporcionam, né, a gente vai gerar um movimento do fluido, o fluido vai encostar nessa superfície e vai haver essa troca, tá? E vai formando mais sítios que nucleiam essas bolhas, né? Só que vai chegar um ponto, né, que a gente chama aqui de ponto de inflexão, né? Aqui é nesse ponto de inflexão onde o coeficiente convectivo é máximo, né? Onde a troca, né, de calor é máxima. Mas a partir desse ponto aqui, a gente vai ter uma inflexão. O que vai acontecer, né? Vai ter muitas bolhas, né? E essas bolhas, elas vão se coalescer, vão se unir, vai formar jatos de vapor, né? Que vão aceder dentro do fluido, e isso vai criar, né, uma interferência no processo, né? E isso vai prejudicar um pouco a troca, tá? Nessa região aqui, porque aí a gente vai ter jatos e colunas de fluido, e isso cria uma interferência na troca. E a partir desse ponto aqui, a gente vai ter um regime de transição, tá? Esse regime de transição é um filme estável. Eu vou dar um zoom aqui nessa panela, né, para a gente entender o que seria esse regime de transição. É onde o excesso de temperatura ele fica entre 30 e 120 graus, tá? Então vai ter uma formação de bolhas muito rápidas. E o que vai acontecer? Essas bolhas de vapor, elas vão ficar formando um filme aqui sobre a superfície, tá? O que acontece? Esse filme formado, ele tem uma condutividade, o vapor em si, né? A condutividade térmica do vapor é menor que do líquido, tá? Então, a condutividade térmica cai, né? Por consequência disso, né? O H, que é o coeficiente convectivo gerado nessa condição aqui de ebulição, tende a diminuir também e, com isso, a troca de calor, ela diminui. Tá? Quanto maior for essa diferença de temperatura, ou seja, desse excesso de temperatura, a gente vai tender a formar um filme maior aqui, né? Então, até uma faixa de 30 a 120, a gente já vai estar tendo a formação de bolhas grandes, que formam uma película, né? E se a gente continuar, né, aumentando, a gente vai chegar nessa condição aqui de baixo, que é o filme, tá? Que é a ebulição em filme ou em película, né? Então, a partir dessa condição aqui, o fluxo térmico ele vai atingir um valor mínimo,
tá? Então, vai atingir um valor mínimo, que é o ponto onde define isso, que é o ponto de Landerstrost, que foi o responsável, né, por investigar a formação desse filme, né? Então, percebeu-se que a transferência de calor nessa região aqui, onde há o filme, né, ela vai acontecer por condução e radiação. E no caso, né, a radiação vai ser a forma vai ser mais significativa quando nós estamos tratando em temperaturas aí superiores a 30 graus. É uma manta, né, uma manta de vapor que forma aqui próximo à superfície e impede a troca. Então, nós temos uma região que é a região tecnológica, né, de interesse. Para nós é mantermos uma condição de ebulição em piscina nucleada, que é essa faixa aqui ou aqui, né? Sobretudo, quando possível, nessa faixa de 5 a 10, porque é aí onde nós vamos ter a maximização. As bolhas que serão geradas, elas não irão criar barreiras à transmissão de calor, mas sim maximizar a movimentação do fluido, né? Então, o fluido ele vai entrar em contato, né, com a superfície e vai maximizar a troca. À medida que essas bolhas vão aumentando, a gente vai criando um filme, uma película com baixo coeficiente convectivo e diminui, né, a troca. Tá? Então, esse mecanismo é muito interessante a gente estudar através dessa curva, né, na ebulição em piscina. Né? A gente chama de curva de ebulição. Aqui nós temos as imagens que nos mostram, né, os três fenômenos anteriores, né? Então, quando nós estamos na convecção natural, que é a primeira fase, né, que é a gente não vai observar a formação de bolhas dessa forma aqui, né? A movimentação é por convecção em si, né? As bolhas não são consideráveis em termos de análise. Já a ebulição nucleada, a gente observa esse fenômeno aqui, ó. Então, as bolhas em si, elas geram, né, um movimento bem acentuado do fluido. Já a ebulição de transição, a gente já percebe colunas, né, colunas de vapor, né, e formações já de um filme. E aqui, a ebulição em filme. Então, aqui, nessa base aqui, que a gente acaba não conseguindo enxergar propriamente dito, há uma coluna, né? Na verdade, há uma película de vapor. E essa película de vapor vai se formando e isso impede, né, aqui no caso, né, a transmissão de calor da superfície para o fluido, né, em questão. Porque aqui o coeficiente convectivo é mais baixo, né? Então as trocas tendem a cair. Seguindo aí, né, vamos entender um pouco das correlações matemáticas que são importantes para a gente conseguir determinar o fluxo. Tá? Então, não é tão simples assim. Tá? Então, a gente vai falar basicamente da nucleada, porque é o que nos interessa em termos técnicos. Né? Quais são as correlações para a ebulição nucleada em piscina? Tá? Obviamente, vocês vão encontrar correlações para os outros regimes, mas como para fins tecnológicos esse é um fenômeno onde maximiza a troca, é sobre ele que a gente vai falar. Como a gente já viu, né, a taxa de transferência de calor que acontece na ebulição nucleada depende fortemente da natureza, né, dessa nucleação. Ou seja, o que é natureza da nucleação? É o número de locais que a gente chama de núcleos ativos na superfície, que é a partir desses núcleos ativos que vão formar as bolhas, né? Então, depende desses núcleos e da taxa, né, com que forma essas bolhas em cada local. E isso é muito difícil de prever, né? Na prática, a gente acaba tendo muita dificuldade. Além disso, também, né, qual que é o tipo e a condição da superfície, se é uma superfície mais rugosa, se é uma superfície mais lisa, também, se é uma superfície plana, se é uma superfície de um tubo, tudo isso influencia, tá? Então, devido a essas complicações
a gente tem dificuldade aí em obter relações teóricas, né, nesse regime. O que as pessoas, durante os anos de estudos, né, que esses trabalhos, o fenômeno da ebulição, ele surge antes de 1950, né, já vinha se trabalhando com isso. Então, em 1952, obtivemos uma correlação experimental, que é essa aqui, para a condição de ebulição nucleada. Tá? Então, ela foi obtida em 1952 por um pesquisador que chama Hoshino, eu não sei pronunciar, tá? Trouxe uma colinha aqui. Ele foi o que obteve essa relação para a ebulição nucleada. Então, depende aí de uma infinidade de termos que nós já vimos aí, tá? Número de Prandtl, calor latente, aqui nós temos uma constante experimental que depende da interface fluido, né? A combinação da superfície do fluido. Aqui nós temos também o calor específico do líquido, aqui o excesso de temperaturas, né? Aqui nos está as diferenças de massa específica, a tensão superficial, a viscosidade do líquido, enfim, é uma equação experimental, né? Uma correlação, como a gente viu. Bom, para a gente obter os parâmetros aplicados aqui, nós temos que valer de algumas tabelas, né? Então, essa tabela aqui, ela nos fornece esse coeficiente N e o parâmetro aqui que depende aí da interface, né? Fluido. Então, no caso aqui, para água, aço, né? Se for um aço, e essa superfície for tratada quimicamente, ou se for polida, mecânica, e esse parâmetro ele influencia, né? E aqui nós temos para outros materiais, cobre, latão, tá? E quando nós estamos tratando de água, né, o Nzinho que vai nesse expoente, ele é igual a 1. E se for outros fluidos, o N vai ser 1,7. Tá? Lembrando, é uma equação experimental. Aqui nos vai levar ao valor da equação, vai nos dar o valor da taxa, né, de transferência de calor. A gente também busca, né, isso aqui é um valor experimental e a gente busca estimar qual que é o fluxo máximo, ou crítico, dentro desse fenômeno de ebulição por piscina. Porque é interessante, né, na hora de projetar equipamentos, saber, né, qual que é essa capacidade máxima de troca de calor. Nós temos essa primeira expressão aqui também. Ela é uma expressão teórica e experimental. Ela foi obtida por dois pesquisadores, né? O primeiro que determinou ela foi um russo, tá? Então, foi obtido por um russo em 1948 e em 1958 um americano, né, também conseguiu chegar a essa mesma relação teórica. Na verdade, ela é uma relação teórica, não é experimental. Obviamente, cada um usou abordagens diferentes. Os russos foram os primeiros a chegar nessa relação, e depois os americanos, né? Foram duas abordagens. Então, ela nos fornece qual que é o fluxo máximo. E aqui depende de uma constante C. Tá? Essa constante C aqui, ela depende, né, da superfície. Quando essa superfície é placa horizontal, a gente vai usar um determinado valor. Se for cilíndrico, é outro. Tá? Então, para placas, né, placas horizontais, o C é dado aí na literatura 0,149. Se for cilíndrico, superfície cilíndrica, e também na horizontal, tá? Então, nós estamos tratando de situações na horizontal. Se for vertical, essa constante muda.
porque aí nós temos efeitos, né, da gravidade que influenciam também nessa força de impulso. Se for cilindro, é 0,131, tá? Só para a gente já saber. Se for, no caso aqui, também é válido para esferas, outras superfícies radiais, tá? E o fluxo mínimo, já o fluxo mínimo é dado por essa expressão, que não foi obtida pelos mesmos pesquisadores, tá? Mas é uma equação muito parecida, né? Se a gente observar, ela é muito parecida, ela foi obtida em 1961, e a gente observa que nós temos aqui um fator, aqui, né? Lembrando, tá, que como são correlações teóricas, né, e essa constante C ela é obtida experimentalmente, na verdade é uma constante que visa, né, fazer com que os dados experimentais sejam melhor correspondidos com o valor teórico obtido, ela tem erros, tem um erro embutido aí. Tá? Por exemplo, essa aqui, a literatura traz que os valores dados aqui do fluxo mínimo, ele pode ser maior que 50% de erro. Tá? Então, assim, é muito complicado se determinar esses parâmetros. Mas é uma aproximação, né? Hoje se vale de simulações computacionais para a gente conseguir, né, estimar de forma mais precisa isso. Né? Mas nós temos essas correlações e, teoricamente, né, a gente consegue, depois, por uma aproximação experimental, fazer com que os dados sejam incorporados, né, corretamente. Mas ela tem um erro aí muito grande associado. Bom, eu não vou me delongar na teoria mais, eu vou deixar uma atividade para vocês, tá? Então, essa atividade aqui é uma atividade de pesquisa. Vocês precisam fazer até a nossa aula, até a próxima aula, né? Até a próxima aula. Vocês vão fazer uma pesquisa, pode ser em livros, em artigos científicos, e buscar algumas formas de como melhorar a transferência de calor na ebulição por piscina. Tá? Eu ia comentar a respeito disso nessa aula, mas eu quero que vocês façam isso na forma de uma pesquisa. Vocês já sabem como que é o mecanismo, agora precisa entender como a gente consegue melhorar isso. A gente sabe que a superfície ela tem uma influência muito interessante. Será que uma superfície porosa é melhor do que uma polida? O que a gente pode fazer com que aumente essa transferência de calor na ebulição da piscina, por piscina, né? Então, fica essa tarefa. Temos o livro do Sengel, que ele tem uma seção que fala sobre isso. Então, vocês podem buscar o livro do Sengel de transferência de calor. Transferência de calor. Ele tem a seção que vai falar sobre ebulição e lá vocês podem consultar, ler um pouquinho. Como que eu quero que vocês façam? Vocês podem fazer digitado, obviamente tem que citar a fonte, tá? Não pode ter plágio, ok? Então, eu sei que muitos estão precisando de pontuação de atividades aí. Essa aqui vale até 200 pontos. Outra atividade que eu vou deixar para vocês, essa aqui, ela não vale ponto, tá? Mas é um exercício que eu quero que vocês façam, tá? E tirem dúvida comigo ao longo da dificuldade que vocês têm, tá? Então, essa atividade é com base no conteúdo de hoje. Então, o que eu quero que vocês façam? Deseja-se quantificar o número de tubos de aço inoxidável. Aqui nós temos já uma característica superficial. A superfície foi mecanicamente polida. O tubo tem 1,5 polegada de diâmetro e 1 metro de comprimento. A gente vai quantificar o número de tubos necessários para produzir 5.000 quilogramas por hora de vapor de água, né, onde a água vai estar a essa pressão. Considerando os fluxos térmicos de 90% e 50% do valor máximo, então quero que vocês estimem o número de tubos para 90% e para 50% do valor máximo.
Além disso, né, eu quero que vocês determinem a temperatura da superfície nessas condições. Como que eu vou conseguir fazer isso? A partir do excesso de temperatura, tá? Porque a gente sabe que o excesso de temperatura é a temperatura da superfície menos a temperatura de saturação. Então, eu quero que vocês busquem na literatura qual que é a temperatura de saturação da água para uma pressão de 0,94. Tá? Então, a partir dessa correlação, vocês vão ter condições de obter a temperatura na superfície da tubulação, quando for um fluxo térmico de 90% do máximo e 50% desse máximo. E aqui nós temos os dados, né? O C para cilindros horizontais é igual a 0,131, que foi o que eu mostrei. Então, eu quero que vocês digam número de tubos. Obviamente, quando o fluxo térmico for 90%, nós vamos precisar de poucos tubos. Quando for a metade, de mais tubos. E a temperatura da superfície para essas duas condições. Já para orientá-los, né, a gente vai usar esses dados aqui, que é as propriedades termofísicas, tá? Onde vocês poderiam obter? No livro do Incrópera, ou Bergman, né, que é o mesmo autor, na página 640. Tá? Já trouxe aqui para adiantar. Então, quando a pressão for 0,904, a temperatura de saturação vai ser 370. E aqui nós temos as propriedades. Tá? Aí, para determinar o número de tubos, vocês vão ter que voltar aqui e usar... Deixa eu apagar isso aqui. A gente vai usar essa relação e vamos usar essa relação para cálculo do fluxo máximo, né? Vamos usar essa relaçãozinha aqui também para cálculo da condição que vai nos dar a diferença de temperatura, tá? Então, nós temos essa equação que vai nos levar ao excesso de temperatura e essa que vai nos levar ao fluxo máximo. Assim que eu souber o fluxo máximo, eu jogo nessa expressão e obtenho meu ΔE, tá? E depois, né, eu multiplico isso aqui por 0,5 e vou obter qual que é o fluxo de 50% do máximo e jogo aqui. Novamente, eu obtenho o meu outro ΔE. Vou deixar uma incógnita para vocês, que é como eu vou calcular o número de tubos, tá? O número de tubos, vocês vão precisar entender um pouquinho da área superficial, tá? Então, o número de tubos está correlacionado à área de troca, né? A área superficial. Lembrando que é um tubo cilíndrico e a troca térmica ela acontece apenas nessas superfícies, tá? A gente esquece as extremidades. Então, nós vamos ter que calcular a área, né? A gente vai ter que abrir isso aqui e calcular a área, né? Então, aqui nós temos o perímetro da circunferência e aqui o comprimento do tubo. E assim a gente acha a área. E agora? Eu sei a área da tubulação, eu quero saber quantos tubos, né? Aí vocês vão precisar saber, através do calor latente, né, de vaporização, quantos joules são trocados, né, por quilograma. Tá? Então, fazendo essa relação, vocês vão chegar aí no valor que vocês querem. Bom, vou deixar vocês quebrar a cabeça, eu quero que vocês peguem essas dicas que eu dei e tentem fazer, tá? Esse exemplo aqui é para prática, não vai ser cobrado depois, mas pode cair na prova. Então, assim, eu quero que vocês tenham essa preocupação também em buscar fazer o exercício sem eu estar dando ponto, tá? Bom, e na aula que vem eu vou resolver, tá? Vou resolver esse. E deixo como tarefa para vocês praticarem. Alguma dúvida, pessoal?
Não, professor, tranquilo. Tranquilo? Então, eu deixo Professor, essa essa... atividade da pesquisa é só para a gente fazer a pesquisa ou precisa ter algum arquivo, salvar em PDF, fazer um Word, alguma coisa assim? Eu vou deixar um link lá na seção 3.2, aí vocês fazem uma pesquisa, né? Aí salva em PDF e envia para mim. Então, beleza, então. Obrigado. Beleza? Ô, professor, outra coisa, quando que vai ser a próxima prova? Então, eu não tenho um calendário aqui, mas vai ser para metade do mês que vem, né? Eu tenho que confirmar isso com a coordenação, inclusive. Mas a prova ela vai ser à distância também, só que vai ser um pouquinho diferente da N1, porque vai ser usada uma plataforma. A gente está ainda os professores ainda não sabem como vai ser essa plataforma, mas vai ser à distância também. Então, Beleza? beleza, professor, obrigado. Nada. Então é isso, pessoal. Se vocês não tiverem mais alguma dúvida, fico à disposição lá no grupo para vocês tirarem dúvida na resolução do exercício. Ok. Beleza, professor, boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.